Eu sou Catilira Gonçalves, sou fisioterapeuta com atuação exclusiva com fisioterapia pediátrica aqui na cidade. Vou falar com vocês hoje sobre o neurodesenvolvimento na primeira infância, aspectos significativos para o atendimento escolar na educação infantil. Estudos que investigam na sequência de mudanças físicas, cognitivas, psicológicas e sociais que as crianças experimentam na medida em que vão crescendo. Isso significa que existe um amadurecimento da criança. A criança, ela vai sofrer influências internas e influências externas. Essas influências que as crianças vão sofrer serão cruciais para o que elas serão no futuro, para o desenvolvimento delas. Essas influências internas são as influências biológicas, são as influências herdadas geneticamente por elas. Já as influências externas são as que elas recebem do meio a qual ela está inserida. São as que elas recebem da família, da escola, da comunidade, seja a aulinha de música, a aulinha de dança, de todo o meio a qual ela está inserida. Nesse sentido, Lima afirma que o desenvolvimento humano é fruto da interação entre a cultura e a herança biológica da espécie, sendo que, durante o aprendizado, a criança se vale de disposições internas do desenvolvimento da espécie humana e se vale do que o meio lhe oferece como possibilidades para a aprendizagem. Como que isso acontece? Isso acontece através do sistema nervoso, que é subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é responsável por conectar todo o corpo ao sistema nervoso central, através de impulsos nervosos. Já o sistema nervoso central, ele é subdividido em medula espinhal e o encéfalo. E isso é subdividido em mais várias outras partes. O que isso quer dizer? Eu vou citar um exemplo para vocês. Todo esse conjunto de sistema nervoso periférico e sistema nervoso central precisa estar em harmonia. Isso tudo precisa estar em comum acordo para que tudo funcione bem. Exemplo, se uma criança coloca uma mão numa superfície quente, o sistema nervoso periférico dela vai mandar essa informação para a parte do sistema nervoso central, que é responsável por captar essa informação e transmitir para que ela tire a mão dessa superfície a qual ela está queimando. Se alguma parte do sistema nervoso dela não estiver funcionando bem, ela não vai receber essa informação e, consequentemente, ela vai se manter ali no lugar onde ela está se ferindo, na superfície que ela está queimando. Então, assim, por isso a importância de tudo estar funcionando em harmonia. Quando a criança nasce, ela já vem com a carga genética. Por isso, ela já consegue responder aos estímulos que a gente dá. Mas à medida que ela vai crescendo, que ela vai recebendo essas informações do meio, ela vai criando novas conexões sinápticas e isso vai se multiplicando e formando novos neurônios. Nos primeiros 3 anos de vida da criança, todo esse sistema nervoso passa por intensas transformações. É o período de melhor neuroplasticidade das pessoas. Isso não significa que, depois de 3 anos, a criança vai deixar de ter neuroplasticidade. Mas até 3 anos é quando ela consegue absorver e manter mais informações. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o sistema nervoso tem de aprender, se adaptar, se reprogramar diante das adversidades e estímulos às quais o indivíduo está sendo submetido. Ao nascer,
quando a criança nasce, ela só tem 25% da capacidade, de sua capacidade em relação ao cérebro. Graças à neuroplasticidade, graças a todas essas informações que essa criança recebe do meio a qual ela está inserida, até o 3º ano, ela consegue atingir 70% da sua capacidade e até os 6 anos ela consegue ter a mesma capacidade de uma pessoa adulta. Ou seja, o porquê da importância do meio em que a criança está inserida, dá muitas informações, dá muitos estímulos para ela, porque até o 3º ano de vida, ela vai conseguir absorver muita coisa, ela vai conseguir aprender muita coisa e ela vai conseguir ter um retorno muito melhor. Até os 6 anos de vida, ela vai conseguir ter a sua capacidade quase que máxima da sua capacidade neural. Então, ela sempre, se ela for bem estimulada desses primeiros anos de vida, ela vai ter um retorno muito melhor. A evolução das capacidades motoras do recém-nascido é um exemplo da influência do ambiente e das influências externas. Todo mundo já ouviu falar nos marcos do desenvolvimento infantil, que vai desde o nascimento até 1 ano de idade, que são todas as aquisições motoras que a criança tem, que é sustentar o pescoço, sentar, engatinhar, ficar de pé e andar. Vou dar um exemplo. Entre 6 e 8 meses, as crianças vão sentar com apoio e depois sentar sem apoio. Mas se essa criança tem uma influência no meio a qual ela está inserida, ela não vai conseguir fazer isso entre 6 e 8 meses. Ela vai fazer isso depois. Isso vai significar que ela vai ter um atraso em todas as outras habilidades motoras dela. Se essa criança não for exposta ao chão com tapete para se sentar, se ela ficar no colo, ela não vai ter uma boa aquisição motora. Ela não vai ter uma boa aquisição no momento em que ela precisa estar sentada, no momento em que ela vai aprender a sentar com apoio e depois sem apoio. Até o 1º ano de vida, a criança vivencia o aparecimento da linguagem, processo possibilitado pela interação entre a cultura em que se encontra inserida, as experiências vivenciadas, as estimulações recebidas e os circuitos neurais relacionados com essa habilidade. Já o 2º ano de vida é marcado pela aquisição de outras importantes competências, como a compreensão plena e expressão da linguagem, o início da socialização, a inferência sobre os estados mentais e emocionais dos outros, dando início ao que chamamos de empatia, ajuste social que permite à criança a análise do que pode ser feito ou não em determinado contexto e local e a autoconsciência. Até os 3 anos de idade, o pensamento já mostra-se menos egocêntrico ao passo em que a compreensão do ponto de vista do outro aumenta, favorecendo o fortalecimento de relações sociais e vínculos afetivos. Na esfera cognitiva, a memória e a linguagem se aprimoram e a criança demonstra maior capacidade de prestar atenção, de repetir sequências e recontar pequenas histórias. Ou seja, a criança, até 1 ano de vida, ela consegue essas habilidades motoras primárias, que é sustentar o pescoço, sentar, ficar de pé e caminhar. E depois disso, ela tem um processo de evolução maravilhoso. E isso ela vai conseguir, todas essas habilidades que eu citei, até o 1º, o 2º e o 3º ano de vida, ela só vai conseguir ter um bom retorno diante das experiências em que ela vai ser submetida. O que é a primeira infância? Este período da vida tem sua relevância reconhecida desde a Constituição Federal, que identifica as crianças como cidadãos brasileiros, com direitos a serem garantidos para o exercício da sua cidadania. Entre esses direitos, destaca-se o acesso à educação.
A primeira infância vai desde o nascimento até os 6 anos de idade. Na primeira infância, a criança ela constitui uma maior janela de oportunidades em termos de desenvolvimento. É quando a arquitetura cerebral dela está em construção e, nesse período, amplia o potencial de aprendizado dela. A educação infantil é atualmente a primeira etapa da educação básica nacional e marca a entrada das crianças no ambiente escolar. Um dos aspectos determinantes para o atendimento escolar voltado à primeira infância, atinge resultados positivos, é a compreensão sobre as especificidades relacionadas ao desenvolvimento da faixa etária atendida, visto que, nessa etapa, educação básica atende-se crianças em uma fase da vida em que ocorrem intensas transformações da estrutura cerebral. Quando a gente fala dos marcos do desenvolvimento infantil, quando a criança precisa aprender a apoiar as mãos no chão, para sentar, para depois engatinhar, para depois ficar de pé, não são habilidades que ela vai usar somente nesse período da vida dela. Essas habilidades que ela vai adquirir ainda bebê, vai ser importante para toda a fase dela, principalmente de primeira infância. Quando ela aprende a apoiar a mãozinha do chão dela, vai ser muito importante para quando ela começar a pegar no lápis para escrever. Vai ser importante para quando ela sentar na cadeirinha e ter uma folha com um lápis ao acesso dela, para que ela consiga segurar com eficiência, com uma mão o lápis e com a outra folha. Quando a gente diz que uma criança corre, uma criança aprendeu a andar e ela anda com equilíbrio e ela anda com eficiência. Isso vai ser importante quando essa criança estiver na escola, para ela desenvolver as habilidades motoras, o que é importante para ela naquele momento em relação aos coleguinhas. Ela vai correr e vai cair, ela vai conseguir correr igual aos colegas, ela vai conseguir pular, ela vai conseguir fazer as mesmas habilidades que os coleguinhas vão estar fazendo. Então, são habilidades que ela vai conseguir enquanto bebê, e essas habilidades vai ter uma resposta para ela quando ela estiver inserida no ambiente escolar. Então, são habilidades nos marcos do desenvolvimento que são importantes, que a gente não deixe passar, que a gente não deixe com que a criança não tenha acesso, para que ela não sofra consequências no futuro. Existe um exemplo clássico, que é uma criança que senta em W, que é com os pezinhos para trás. Existem inúmeras crianças que sentam em W e que não vai ter consequência nenhuma para ela, ela vai ter uma vida normal. Mas existem muitas crianças que sentam em W que ela vai ter um déficit importante de equilíbrio. Quando essa criança tiver 5 anos, que estiver no ambiente escolar, fazendo atividades de habilidades motoras grossas, ela vai ter dificuldade, porque ela não vai ter equilíbrio, ela não vai ter eficiência para correr, ela não vai conseguir sentar direito na cadeira, porque sentar com o quadril apoiado não é a forma normal que ela senta praticamente em cima do tronco dela, então ela não vai conseguir ficar sentada muito tempo na cadeira da escola. Isso vai incomodar. E às vezes a gente pode não entender o motivo pelo qual toda hora ela levanta na escola. Ela pode levantar porque é uma criança inquieta, mas ela também pode levantar porque em casa ela senta em W. Um outro exemplo que eu posso citar de algo que a criança deixou de fazer quando pequena e vai se refletir quando ela estiver inserida no ambiente escolar. Uma criança que não engatinha. Existem muitas crianças que não engatinham e ela vai ter uma vida normal, tranquilo. Mas o porquê que é importante ela engatinhar? Quando ela engatinha, ela vai apoiar as mãos dela na frente
e ela vai fazer a descarga de peso. Isso vai ser importante para quando ela começar a escrever. A outra importância que tem quando a gente engatinha. A gente faz dissociação de cintura escapular e de cintura pélvica. Isso vai ser importante para quando a gente estiver correndo, para quando a gente estiver andando. Porque se a gente não consegue fazer essa dissociação, a gente vai andar em bloquinho, como se fosse um robô. Obviamente, a gente não vê crianças andando como um robozinho, mas a gente vê crianças caindo bastante quando precisa correr. Então, são algumas habilidades que são adquiridas enquanto bebês, que sempre vai refletir em algum momento da vida da criança. E para isso a gente precisa prestar atenção, para isso a gente precisa estar sempre em alerta, para isso a gente precisa perguntar quem vai conseguir responder de uma maneira eficiente, se a criança está fazendo tudo certo no momento certo. Existe uma frase que as pessoas falam assim, mas toda criança tem seu tempo. É uma frase real, de fato não é uma frase mentirosa, não. Toda criança tem seu tempo. Mas dentro desse tempo existe um limite. Porque se essa criança passar desse tempo limite, o que vai acontecer? Essa criança precisa ser estimulada por um profissional competente na área. Se essa criança não for estimulada, ela vai passar do tempo de adquirir determinada habilidade, e isso significa que a próxima habilidade ela também vai fazer depois do tempo, e as próximas habilidades ela vai sempre fazer depois. E aí, quando ela for inserida no ambiente escolar, ela vai estar atrasada. E se a parte motora grossa dela não tiver ok, o cognitivo pode estar perfeito, mas vai chegar uma hora que o cognitivo também vai parar. Porque se as funções motoras da criança não estiverem bem, o cognitivo uma hora vai parar. As coisas precisam estar em constante harmonia, exatamente como eu expliquei do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Se tudo não está em harmonia, se alguma coisa está em desarmonia, se alguma coisa desalinha, algo a criança vai deixar de dar uma resposta para a gente. É a mesma coisa do sistema nervoso, da coordenação motora, do sistema cognitivo e das habilidades sociais. Tudo precisa estar em harmonia, porque se algo entra em desarmonia, essa criança precisa de ajuda. Então, isso precisa estar sempre em alerta, seja no ambiente familiar, no ambiente escolar e em todos os meios em que a criança vai estar inserida.